O Internacional esteve por ganhar 3 pontos, mas não sustentou. O erro individual faz parte do jogo. E se houve um erro individual de parte do Internacional e o Flamengo converteu o pênalti, não tem injustiça aqui. O empate é justo. Injusto no conjunto da obra seria o Internacional perder o jogo, mas a injustiça eu sempre coloco naquela quando você tem erro de arbitragem, que aí desfavorece um time artificialmente, por erro de apito. Quando você converte a chance que criou e o outro não, aqui sempre haverá justiça. Diante do que eu estou dizendo, o ponto que o Inter está trazendo é o tamanho que o Inter botou no jogo. Enquanto foi mais corajoso, mais veloz, enquanto teve aquele desenho do time do Grenal, o Internacional estava vencendo e continuava perto de manter a vitória. Os cartões amarelos sofridos pelos seus jogadores levaram o Pesolano a uma troca, e essa troca tirou do Internacional aquela coragem e manteve a sua capacidade de se defender. Eu só não posso, Gustavo, cobrar do Aguirre que ele faça gols de atacante sendo um defensor inventado de atacante. Aí não dá pra mim, mas o empate é justo e o ponto é ganho. Se tem alguém esperando aqui eu dizer que o Inter deu um recado pro futebol brasileiro, dizendo que, ou para os outros clubes do Campeonato Brasileiro, que vai brigar pelo título, estão todos enganados. Agora, eu tenho um recado para dar. O recado é que o Inter não cai para a segunda divisão. Porque o time que jogou essa bola aí, que jogou contra o Flamengo, muda inclusive a perspectiva dentro da competição. Com os pés no chão, dentro da realidade, o que a gente viu hoje no Maracanã foi uma aula de futebol do senhor Paulo Pesolano, que amarrou Felipe Luiz e os milhões do Flamengo. Os craques do Flamengo. Ele amarrou o Flamengo, que só fez gol porque o Bernabei entregou um pênalti. Foi uma aula de futebol do senhor Paulo Pesolano, que organizou em pouco tempo um time que estava completamente desmobilizado, desmotivado por tudo que aconteceu no Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele arrumou em pouco tempo um time que tem agora organização e que, se entregarem qualidade para ele trabalhar, o Inter pode algo mais dentro do Campeonato Brasileiro. Hoje, o Inter não volta para casa com os 3 pontos por um erro individual, de algum retrato de 2025 ainda, de um jogador que foi muito mal no ano passado e que até estava bem no jogo, não estava mal no jogo, o Bernabei, mas ele comete um erro bobo que acaba entregando 2 pontos, ou deixando outros 2 pontos no Maracanã, lá diante do Flamengo. Mas foi uma atuação do Inter, e eu não comemoro como vitória esse empate. Como vitória, eu comemoro o desempenho do time. O desempenho que eu vi de um time que entendeu também de forma muito rápida aquilo que o treinador está pedindo. Então, por isso eu digo, comecei e encerro. O Inter, hoje, escapou do rebaixamento. Esse time, jogando o que joga, com mais opções, vai brigar por outra coisa dentro da competição, Manhago. Olha, eu acho que se tu me perguntar assim, o teu sentimento em uma palavra, alívio. Alívio. Hoje eu tive a convicção de que o Inter escapou do seu primeiro objetivo na temporada. O Inter escapou do rebaixamento. O time que jogou hoje, e que eu tenho certeza que vai melhorar ainda nas mãos do Paulo Pesolano, ele não briga para cair. O Inter enfrentou de igual para igual o Flamengo, e eu vou estabelecer aqui até um comparativo com o ano passado. Que foi um jogo com a mesma situação quase, né? Começo do campeonato. Sim. Começo do campeonato, sim. O Inter busca um empate no Maracanã. Mas um jogo completamente diferente. O ano passado o Inter faz um gol e sofre uma barbaridade. O Rocher fez 5 defesas, no mínimo, no ano passado, que evitaram um gol de empate do Flamengo. Hoje ele fez uma. E o Inter ainda ameaçou o Rossi, podendo fazer o segundo gol. Só não fez porque faltou qualidade pro Aguirre. Teve um primeiro lance no começo do segundo tempo com o Carboneiro e depois o lance do Aguirre mais adiante, né? O resultado até foi injusto. Foi injusto pelo que os dois times jogaram. Então, eu tenho uma sensação de alívio hoje. Porque o Inter muda a sua perspectiva dentro do campeonato. Onde o Inter vai chegar, eu não sei. Mas esse time não briga para cair. E talvez aí esteja o recado. Eu não estou empolgado aqui. Eu comemorei a atuação.
eu não vou comemorar como se fosse uma vitória, um empate. Não. Até acho isso que é muito pequeno para a grandeza do Inter. Eu comemoro muito mais o que eu vi dentro de campo, que foi uma aula do Paulo Pezzolano. Paulo Pezzolano amarrou o time milionário do Flamengo. O elenco do Flamengo. E um grande treinador que é o Felipe. Grande treinador. Em nenhum momento o Flamengo teve as rédeas do jogo. Teve mais posse de bola, sem dúvida. Mas assim, dizer que o Flamengo estava perto do gol em alguma... Agora o Flamengo cresceu. Agora o Flamengo vai chegar perto do gol. Não teve isso no jogo. O jogo esteve controlado. E o Flamengo, eu não vou dizer que só fez o gol porque teve um pênalti. Talvez a bola tivesse entrado no chute lá do Carrascal, que foi uma grande defesa do Rocher. Aliás, Rocher mostrou segurança no jogo também. Defesas importantes, saídas de gol importantes. Eu não vou dizer isso. Agora, se tivesse que ter tido um vencedor, o Inter. Ainda teve uma falta do Alan Patrick que ele acelerou, não precisava ter acelerado a batida, tentou surpreender o goleiro. Então, o sentimento é esse. Eu tô aliviado como torcedor do Internacional porque o Inter tem treinador. E o Inter vai melhorar com as peças que estão chegando. Ele precisa de mais opções. Sempre que ele olha para o banco, existe uma dificuldade de encontrar alguém que vá entregar ali. E hoje ele olhou para o banco e viu como alternativa o Aguirre e o Bruno Henrique, que são jogadores que não eram nem para estar mais no elenco do Inter. E aí ali estão. E que ali na frente, Lucianinho, na minha opinião, não vão mais ser as primeiras opções. Né? Já vai ter o Vidiagra, né? No final de semana volta o Alan Rodrigues, que é outro jogador. Então, tô aliviado. Maurício Saraiva, uma primeira passada. O Felipe agora sim, em condição, o Felipe estava em deslocamento lá, direto da área de entrevistas do Maracanã, Felipe. Exatamente, Lucianinho. Não sei se já estou por vídeo também, mas já posicionado aqui na sala de coletivas, onde logo mais considerar sua entrevista coletiva o técnico Paulo Pezzolano. Muito bem. Tu chama em seguida, quando chegar o técnico do Internacional, Maurício Saraiva. O Vaguinha trouxe alguns subsídios, enfim, para a gente analisar o jogo, mas é um detalhe que eu acho que vale a gente ressaltar. O Inter não sofreu no jogo, porque quando se imaginava e se projetava antes, bom, o Flamengo é o Flamengo, que tem aquele banco espetacular, o Inter vai fazer um jogo de resistência absoluta e, né? Mas a gente não conseguiu ver um Flamengo tão avassalador assim, e o Inter, em contrapartida, né, ele conseguiu, alguns momentos, dar umas estocadas no Flamengo, isso que vocês falaram, inclusive, no pré-jogo, no pré-jornada, que deveria ser assim, o Inter não adiantava só se defender. E o Inter traz um ponto, enfim, acho que a gente tem que analisar o jogo como um todo, né, Maurício? O empate, Lucianinho, é uma espécie de legenda do Inter do momento. O Inter, com todos os titulares do Grenal, o Internacional foi marcador, competente, compacto, corajoso, 2 volantes, 3 homens meias atacantes ou meio armador, um centroavante, faz 1-0 no Flamengo e este time, de fato, tira do Vaguinha a angústia de jogar para não cair. Não diria que joga por vaga direta de Libertadores, vamos por partes, Jack. Tira a angústia do cair. Mas logo a seguir vem o restante da verdade do Inter. O Inter se obriga a trocar jogadores titulares que estão amarelados, considerando que o Flamengo ia ter a bola o tempo inteiro. Lá pelas tantas, o Vitinho ou o Ronaldo, uma outra falta, amarelo, rua. Aí o treinador troca. Eu discordo da troca que ele faz no Aguirre, porque o Aguirre jogado à linha de meio campo, que fique de frente para o goleiro adversário, eu sou proibido de cobrar que ele faça o gol. Por mim, porque não é a aptidão dele. Não é a aptidão dele. Eu entendo que ele não tenha entrado de lateral direito porque o Pezzolano não quis mexer no Bruno Gomes, que dava certo naquele corredor. Mas logo adiante, quando vai o Aguirre para essa função a qual ele não tem aptidão, o Inter perde força ofensiva. Continua se defendendo bem e por isso traz esse ponto. Mas eu quero trazer esse empate como uma fotografia do momento do Inter por conta de, enquanto tem o seu 11 titular, ele mostra competência para ganhar jogos de times de qualquer grandeza. Quando tem que recorrer ao seu banco, o risco aumenta. É verdade que o gol de pênalti não decorre da mudança de sistema.
O gol é lá do outro lado. É lá pelo Bernabéu, num erro individual, em mais um pênalti infantil, parecido com o que ele cometeu. Lembra contra o Bahia? Isso. Que ele dá uma mãozada na cara do Ademir? Vamos combinar que era desnecessário o pênalti. Completamente desnecessário. Então não passa pela mudança de sistema. Mas o Inter, depois do Aguirre, ele fica muito pouco ofensivo. Ele fica sujeito à presença do Flamengo, que só tem mais uma chance, com o Carrascal, defesa do Rocher. É um empate a ser comemorado para o momento que o Inter vive, é um ponto que anima para o Inter não lutar só para evitar rebaixamento, mas é urgente que o Inter consiga, seja lá de que maneira, aumentar a qualidade geral do seu elenco para ter pretensões maiores. Do contrário, é meio de tabela para trás. Até por isso o Inter está no mercado e alguns nomes aí estão, né, sendo tratados de possíveis reforços. Falam em 4 nomes, né? Esse é um entendimento. Divério Tudo bem, quer passar, Divério? vem, Quer passar? Passa, Divério. Vai lá. Senta lá. Divério que depois vai trazer a cotação GZH e também pode participar conosco aqui, enfim. Deve participar. Para a gente analisar Você o ainda jogo. nos Pra avisar ouvia- que eu ia passar na frente da câmera. Isso, passou na frente da Você, câmera. Luciano, ainda nos ouvia no Gaúcha 1 quando Tava veio ouvindo pra cá? aqui. Isso. Você viu a votação para melhor em O campo? Manhago votou no Paulinho, eu confesso. Lembra que eu falei, eu tava vendo o jogo com vocês lá no outro estúdio. Eu gostei do jogo do Paulinho. O primeiro tempo ele errou alguns passos, mas o segundo tempo Mas ele assim, foi... mas eu acho que assim, ó, Muito na bem. proposta dele, que era ser o cara de dar um pouco de desafogo em alguns momentos, ele fez isso, e até no segundo tempo, quando o fôlego já não era o mesmo, uma hora ele deu uma arrancada ali pelo lado direito. Obviamente o Borré, né? O Borré foi o personagem, o gol que ele faz foi de extrema qualidade, o Carboneiro sempre tem sido um jogador que faz a diferença. Então acho que as individualidades do Inter passam por isso. Daqui a pouco até o Divério, Mas que eu está quero- se organizando ali, vai poder falar conosco. Eu chamei Acho que são por aí. a escolha do melhor em campo para elogiar o fato de que nós não convergimos todos no Borré ou todos no Rocher, Sim, ou não teve, todos, mas porque é o você teve coletivo. mais de um destaque. Claro. E para você ter mais de um destaque e ter 4, 5 votados, é porque o trabalho coletivo funcionou. bom. Esse é o depoimento a favor de um treinador que surpreende positivamente no Inter. E é um Pesolano. trabalho que está começando, né? Eu acho que esse é o detalhe fundamental. É um trabalho que está começando e a gente já vê algumas questões que o treinador tenta colocar no seu time. Não, o Vitor Gabriel foi bem no jogo, cara. Que é uma O aposta dele, né? Para ser o Vitor cara pela Gabriel esquerda, né? teve uma atuação segura. Ele teve um erro no começo do segundo tempo. Que eu acho que talvez saída baixe de um pouco bola. a nota dele. É que assim, Vaguinho, tu citou há pouco, mas o Paulinho teve um erro. Bom, um erro Mas- o cara mas- vai ter no mas jogo por que às vezes Por também. que o Vitor É, Gabriel foi bem? Porque estava organizado num Tá lugar... protegido, né? onde Tá ele tava protegido, protegido. sistema defensivo bem fechadinho, a linha de 5 lá atrás, ele ali fazendo o simples. Vai bem no jogo. O próprio Ronaldo, cara, que é o cara que eu mais critico nesse time do Inter. Se o Ronaldo vai até o fim do jogo, e ele só saiu porque ele tomou um cartão amarelo, e um cartão amarelo bobo, na minha opinião, não precisava ter tomado. Ele tem uma falha no jogo, que é uma pisada de bola que eu quase morri do coração, porque ele lembrou o Inter e Fluminense do ano passado. Mas no mais, atuação segura, de proteção ao sistema defensivo, de ótima recomposição, né, de vigor físico. Se ele não tem um amarelo, ele vai até o fim com chance de ser o melhor em campo do Inter. Por quê? Porque o time tem organização. Isso é treinador. Isso é trabalho do jockey. O Inter tem jockey. É. Eu exagero dizer que um dos craques poderia ser votado é o Pesolano, então. Como no Grenal. É. Como no Grenal do Beira-Rio. Porque é uma repetição de ideia de jogo, né? De escalação de time, É isso. mas também de atitude em campo. Claro que é diferente a atitude de jogar no Beira-Rio e jogar no Maracanã, mas o Inter nunca ficou atrás demais no Maracanã. Eu acho que esse é o detalhe que a gente tem que também tirar do jogo. Não, o ele Inter perde- o Inter perde o jogo para o Atlético Paranaense por um erro individual do Vitor Gabriel. Hoje o Inter perde 2 pontos no Rio por um erro individual de Bernabéu. Não tem nada a ver com organização, com ideia de jogo. Não passa por isso. Inclusive, quando perde o jogo para o Atlético Paranaense, o Inter tem volume para chegar à virada, inclusive. E não chega por falta de qualidade daquele momento dos jogadores que não conseguiram botar a bola na casinha. Mas o time é muito bem organizado. Desde o primeiro jogo tu vê as funções bem definidas, os jogadores sabendo o que precisa ser feito. Estou gostando demais desse início do Na Paulo verdade, o Pesolano. que o Inter perdeu hoje, quando o Pesolano, eu consigo compreender a troca, tá? Ele podia ter tido a ousadia de dizer, não, mas o Vitinho é meio atacante, ele não vai tomar esse segundo cartão, vou deixar porque eu fico com um contra-ataque com ele. Mas eu compreendo que ele tirou o combo dos amarelos, porque um minuto antes, Lucianinho, o Vitinho tinha participado de uma jogada de dividida de bola em que subiu o som do Maracanã pedindo o segundo cartão amarelo para ele. E o treinador o que pensou?
tem 60 mil pessoas aqui. Se o Vitinho me faz uma outra falta parecida com essa, ele vai pra rua.